Vamos dar sequência aqui aos desdobramentos do caso Epstein. O Planeta Novo tá fazendo quase que uma espécie de seriado, moleque. Episódios curtos de 10 minutos, contando desdobramentos do tema. Documentos Bora. indicam que Bill Gates teria escondido doenças de sua ex-esposa após se relacionar com garotas russas em festa de Jeffrey Epstein. Trocas de mensagens apontam para a existência de tortura no círculo de Epstein. Rapper Jay-Z é citado junto de Pusha T e Harvey Weinstein. E uma teoria de que Epstein estaria vivo ganha força após revelações importantes oficializadas. Falaremos de tudo isso no vídeo de hoje. Vivo? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu Porra, boné maneiro dele, hein? Eu tô sendo boné recentemente, gostei desse boné. like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer mais um episódio da série de apuração de dados do caso Jeffrey Epstein. Hoje eu estou aqui com o Lucas Cieca, eu quero saber qual que é a meta de likes. Salve, Brunão, salve toda a galerinha que tá assistindo. Hoje a meta de likes é 14 mil likes. 14 mil likes, e se não assistiu ainda a parte primeira, né? Vai lá e assista, Vai lá, que assiste. conta toda Assisti a história. ontem. Depois vai pro capítulo 2, que aí a gente já vem trazendo as atualizações. E agora, assista o capítulo 3, beleza? Vamos começar falando sobre Bill Gates, ele que é cofundador da Microsoft, um dos homens mais importantes e poderosos do mundo, e teve ali o nome citado, e não só o nome, como aparição em momentos complicados, né? Alguns e-mails enviados por Epstein sugerem que o Bill Gates tentou esconder da então esposa dele, que é a Melinda, uma infecção sexualmente transmitível após ter relações sexuais com garotas russas. Em uma das mensagens, Epstein afirma que o Bill teria pedido para que ele apagasse registros ligados a esse episódio. Ele fala o seguinte: para piorar a situação, você posteriormente, com lágrimas nos olhos, me implora para que eu apague os e-mails referentes à sua DST, ao seu pedido para que lhe forneça antibióticos que você possa dar secretamente a Melinda e a descrição do seu pênis. Ou seja, falando que ele estava pedindo um antibiótico para curar a doença que ele pegou dele, da mulher dele, esconder tudo isso de todo mundo e, né, apagar os arquivos. Em outra mensagem, o Epstein fala que foi solicitado e que concordou injustamente em participar de situações que, segundo ele, iam do moralmente inapropriado ao eticamente questionável. Aqui eu já acho que... Que é loucura, né? Ele falando isso. Já fica meio suspeito já. O e-mail fala dele ajudar o Bill a conseguir drogas para poder lidar com as consequências do envolvimento com as tais garotas russas, até facilitar também encontros extraconjugais com mulheres que também eram casadas, né? Esses e-mails são de julho de Caralho, 2013 e foram enviados do Epstein para ele mesmo. E não ficou claro ainda se ele chegou a ser encaminhado pro próprio Bill. Então pode ser que ele fez isso meio que pra dar uma Ferrada em alguém? ferrada no Bill Gates, por exemplo. Pode ser, porque deixou alguma coisa implantada, né? Até porque ele enviou pra ele mesmo, e o jeito que ele descreve tudo, as Mas coisas, tá ligado? tem mais detalhe, tá? O Bill se pronunciou e ele falou através da fundação dele, a Fundação Gates, ele disse o seguinte: essas alegações vindas de um mentiroso comprovadamente ressentido Bill Gates usa peruca? Pô, velho, eu vou te falar. Pô, não vou falar não. Não, deixa. são É o momento. absolutamente absurdas e completamente falsas. A única coisa que esses documentos demonstram é a frustração de Epstein por Não, eu ia falar que esse rapaz da esquerda aqui, pô, ele parece muito, por essa foto distorcida aqui, o nosso saudoso Paulo Soares, o amigão. Parece não? não ter um relacionamento contínuo com Gates e os extremos a que ele chegaria para armar uma cilada e difamá-lo. Lembrando que em 2021 o Bill Gates chamou sua relação com o Epstein de um grande erro. Não tô falando que ele, tô falando só que parece, gente. Pessoas parecem com outras pessoas, pô. Nossa, minha visão tá totalmente turva. Ou seja, eles tiveram uma relação, e ele disse que se encontrou com Epstein em jantares na esperança de ter ali doações para a Fundação Gates. Só que tudo isso aconteceu enquanto Epstein já tinha sido condenado por aliciar uma menor. E, inclusive, segundo o jornal Financial Times, o vínculo do Bill Gates com o Epstein foi um dos motivos principais para Melinda pedir o divórcio com Bill Gates. Então, né, o negócio foi forte. Pode ter relato desse aí mesmo. Agora a gente vai falar de um outro relato forte, que é o envolvimento de tortura dentro do círculo do Epstein. Alguns e-mails apontam que o Epstein e pessoas do círculo dele consumiam, e mais do que isso, produziam conteúdo de tortura. Tem um e-mail de 2011, por exemplo, em que alguém manda pro Epstein: você quer que eu tente fazer algo com ela? Ou apenas torturar ela? Tem outro e-mail de 2009 entre o Epstein para alguma pessoa que tá censurada, em que ele diz: onde você tá? Você tá bem? Eu amei o vídeo da tortura. Tem também um print de uma chamada de vídeo do Zoom em que um usuário chamado Mas é tortura ou tortura de conotação sexual? Qual é o nível doentio disso aqui? Os dois? Olha, mulher. Torture diz estar esperando o Epstein enquanto assiste um negócio chamado Melted Cheese Drip. Melted Cheese Drip. Cheese, que é queijo, né? E o que isso pode significar?
Bom, esses caras que são predadores sexuais e pessoas envolvidas nesse tipo de tráfico, de crime sexual muito pesado que eles têm que esconder ao máximo, eles têm códigos para poder se comunicar. Alguns têm um código mais amplo que todos entendem e outros em círculos fechados. No caso do Epstein, parece ser um código de um círculo fechado. Só pra gente ter uma ideia, no que foi divulgado sobre o Epstein, o termo cheese aparece 1168 vezes. Então ele falou muito. Bastante, Né? O termo pizza aparece 909 vezes. E cream cheese, 210 vezes. E em várias vezes não faz sentido como pizza, cream cheese ou então cheese. Então foi descoberto que cheese seria um código para pequena garota, pizza seria um código para garota, e cream cheese eles ainda não sabem exatamente o que é, mas sabem que segue o mesmo padrão. Então o cara que tava assistindo, que tinha o nome de tortura e que tinha o nome Melted Cheese Drip, tá fazendo algum tipo de referência a um desses códigos macabros, certo? E mais coisa ainda dessa parte de tortura ainda tá por surgir. Bom, agora a gente vai falar do Jay-Z e além dele do Pusha T e do Harvey Weinstein, que foram nomes citados também nos documentos e de uma forma bem pesada. Máximo respeito aí. Quem é esse Harvey Weinstein e esse Pusha T? Alan, tu não sabe? Não sei. Pusha T, amigão do Kendrick. E o outro? Né? Eles apareceram em uma denúncia anônima feita ao FBI, que foi arquivada, e essa suposta vítima, que alegou ter sido drogada e abusada sexualmente várias vezes ao longo dos anos pelo Pusha T, disse que uma dessas vezes acordou em um quarto e quem estava junto do Pusha T era o Weinstein e o Jay-Z. Vai lembrar que o Weinstein já foi condenado por conta de crimes sexuais. Ela conta que nesse dia em que o Jay-Z e o Weinstein estavam juntos, então, um homem desconhecido entrou na casa dela, sequestrou ela e depois ela acordou num quarto e viu todo mundo por ali, por isso que ela sabe que eles estavam com ele. Depois disso, ela continua falando que o Weinstein tinha inserido os dedos dele dentro dela, né? Não fala onde, porque tá censurado, mas a gente imagina. E ela fala que acreditava que tava numa mansão do Epstein na Flórida. Então, tipo, provavelmente era um rolê que tava acontecendo por ali e ela foi sequestrada pra ser levada pra lá. Inclusive, ela disse que foi sequestrada 7 vezes ao longo dos anos e que a última vez que ela lembra de ter sido abusada pelo Epstein foi em 2006. E por enquanto, nenhum dos 3 que foram citados se posicionaram. O Jay-Z, cara, tipo, nos últimos anos tá foda pra ele, né? Tá se envolvendo com várias coisas, Porra, recebendo várias denúncias. todo, né, mano? É absurdo, né? Com o Diddy, que foi outro que Diddy citou muito absurdo, ele. né? E tem processo pra rolar ainda contra ele, né? Tem, uhum. E Não, certamente o telhado da casa do Jay-Z tá de vidro, né? Tá faltando alguém jogar uma pedra. Se jogar, vai cair. aqui foi uma denúncia que não foi pra frente. Então, tipo assim, pode ser mais uma pessoa que denunciou e depois voltou atrás. Por quê, né? E o Pusha T, inclusive, né, ganhou um Grammy na segunda-feira com a melhor performance de rap. E tava lá, mano, tipo, o assunto do Epstein passou pelo Grammy, né? A galera chegou a falar sobre isso. E o cara tava lá, e todo mundo sabia que o cara tá nos arquivos. Então, Absurdo, né? todo mundo já fica olhando pro cara de uma forma diferente. E ele não falar sobre o assunto, eu acho que só piora. Ele deveria falar sobre o assunto, né? E por fim, a gente vai falar sobre a teoria de que o Epstein está vivo. E por incrível que pareça, não é uma teoria tão maluca assim. Apesar de ser um negócio, né, bem difícil de ter acontecido. Aí virou Na manhã filme, da né? morte do Epstein, em 10 de agosto de 2019, uma pessoa postou anonimamente no 4chan, alegando ser funcionário da prisão em que o Epstein estava. E ele falou que teria testemunhado alguns acontecimentos bem estranhos antes da morte do Epstein. Ele falou que o Epstein teria deixado a cela dele na noite anterior, então antes de aparecer morto, né? E que ele teria saído algemado em uma cadeira de rodas daquelas médicas. Ele falou que depois que isso aconteceu, então, uma van de transporte que não estava listada e que não estava autorizada chegou à prisão, conseguiu entrar tudo normal e que a van levou o Epstein embora. O post completo fala exatamente isso. Não vou dizer mais nada depois disso. Por favor, não tentem me expor. Mas ontem à noite, depois das 4h15 da manhã, o levaram para atendimento médico em um local que daí tá omitido, censurado. A cadeira de rodas estava algemada na frente, mas nenhuma enfermeira da triagem disse que falou com ele. De repente, aparece uma van de transporte. Não fazemos solturas nos fins de semana, a menos cara que de o filme juiz já. ordene. Pouco depois, ele estaria numa cela individual e teria se enforcado. O problema é que a van não fez nenhum registro e não anotamos a placa. E um cara em uniforme militar verde estava na parte de trás da van, segundo o guarda da torre que o deixou passar pelo portão. Ou seja, aqui ele fala que eles não conseguiram rastrear nada, né? E aí ele fala o seguinte: estou tremendo agora, mas acho que o trocaram. Muito forte, tá? Eu acho que o trocaram é loucura. Cara, e só pelo jeito que a história foi contada, já me ganhou, tá? Pô, o cara dando detalhezinho e coisa arada, pô. Então, Porque o cara podia só chegar nas redes e falar assim: galera, Dá pra acreditar nisso aí, rapaziada? O Epstein trocaram o homem. então. Não, cara, não, gente, o final de semana rola isso aqui, é desse jeito, coisa arada. Sabe o que é mais doido? É um negócio no 4chan que foi postado por uma pessoa anônima. Só que o que traz veracidade Esse pra isso 4chan é que é tipo um Reddit da vida? Mesma coisa? Qual é a diferença? Honestamente. no dia seguinte que saiu essa notícia, É mais o anônimo? procurador dos Estados Unidos,
o Geoffrey Berman, abriu um inquérito e intimou o Forchan, a Apple e as empresas bancárias como o Citibank para achar o autor do post, Ô, louco. certo? Uhum. Até agora, o nome não tinha sido divulgado, mas nessa nova leva de arquivos aparece o nome Roberto Grijalva no documento em que o Citibank emite para responder a intimação. Então o Citibank respondeu o que eles pediram, entregou o nome e agora a gente sabe quem é. E de acordo com outros registros, o Roberto Grijalva é o nome de um homem que foi agente do Centro Correcional Metropolitano de Nova York, justamente onde o Epstein estava. E ele Opa! trabalhou exatamente naqueles dias em que ele falou. Há inclusive um memorando escrito daqueles dias sobre o que ele fez nos dias em que o Epstein teria morrido. Nossa, mas será que já encontraram esse cara? Como é que vai ser feito agora, será? Vamos ver se ele não tirou a própria vida também, né? Nossa, tem isso. Pô, mas bater assim as Porra, gente, aí começa a por que que balançar, hein? Tá ligado? Muito loucura. O cara só ia Pô, parece muito teoria da conspiração. Ah, um aleatório postando Forchan, beleza, foda-se, é. Mas não, o Citibank trouxe e o cara existe, Bateu, ele tava é lá real, no dia. ele tava lá. E tipo assim, tem um contraponto que tipo assim, o Epstein tirou a própria vida. Tem um contraponto que tipo assim, vários sistemas de segurança falhou naquele dia, não tem imagem do que aconteceu, nem nada, tá ligado? Isso aí é o mais bizarro. Então é pros dois lados, entendeu? Tipo, Só que isso aí já teve muita gente que foi presa, tipo, foi meio que comprovado que tipo, pessoas falharam, pelo menos. sim. Por conta disso, entre falhar e ter um esquema, tem uma diferença, né? Tipo, talvez realmente pode ser uma falha. Mas, pô, cara, é tanta coisa envolvida, tanta gente poderosa, que a gente fica pensando, mano, esse cara, tipo, ele se envolveu com tanta coisa Eu tô poderosa mais que pra o poder dele acreditar ficou pequeno. Ele não se matou, mas ele foi morto. Agora que ele tá vivo já é doideira. Conseguiu se meter com uma galera que é Mas- o único lugar em que o dinheiro não é a coisa mais importante. Ele se meteu no meio da política, mano. É. Tá ligado? Lá não é o dinheiro que é o mais importante. Todos esses caras têm acesso a bilhões, eles controlam, tipo, países, tá ligado? É tipo um príncipe. 3 presidentes, só cara assim, tá ligado? Então, tipo assim, não é isso que dita o bagulho, é o quanto você tem de controle pelo outro. Ele fazia festas que os caras, pelo jeito, amavam. Então os caras suportavam o fato dele, tipo, ter os caras na mão. Na hora que os caras iam dar uma fugidinha, ele ameaçava os caras. E os caras ficavam, eu consigo lidar com o Jeffrey e vou deixar ele assim. Quando ele cai em público, ele não é mais só, tipo, agora tem que lidar com o Jeffrey. Agora o Jeffrey tem que lidar com a justiça e eu tenho que saber se ele vai aguentar isso a ponto de não me expor. De não colocar tudo que a gente fez junto em público. Como que eu posso garantir que isso não aconteça? Só silenciando ele. E são pessoas muito poderosas, certo? Só que pra poder fazer um negócio desse, tinha que envolver muita gente. Trocar ele, eu já acho, tipo assim, um nível de loucura. Pô, é coisa de filme, né? Não. É, filme de total, vilão pô. de E filme. por que ele seria poupado, mano? Eu acho que faz mais sentido ele de fato ser executado. Tu acha que das 3 opções, Se eu sou um cara que tá no meio do negócio e tenho poder pra, digamos, um dos caras que teriam poder pra fazer tudo isso acontecer. Se eu sou esse cara, eu ia mandar matar ele. sim, não ia deixar ele só Pra que ajudar ele eu a vou... escapar. ajudar a escapar pra quê? Não. Eu acho que das 3 opções de tipo, tirou a própria vida, mataram e ele fugiu, acho que a mataram pra mim é a mais forte. Não sei se ele tiraria a própria vida. Isso aí já é teoria. É, teoria, galera. Tudo teoria. Só resenha, né? Só pra... Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo amanhã de manhã. Porra, bicho. Caralho.